cabeça. Talvez eu acabe a live mais cedo do que eu planejava, se a dor ficar muito forte, mas caso contrário, continuaremos aqui até finalizar tudo que eu tenho planejado. Hoje eu queria reagir a, aos dois canais de críticos de cinema que eu mais gosto, que no caso é o Otávio Gá e a Isabela Boscov, assisti a crítica deles ao filme Minecraft, e eu queria também falar um pouquinho do que eu pessoalmente achei do filme Minecraft. Mais um dia que eu estou com a mão com cheiro de louça suja, porque eu acabei de lavar a louça, e eu detesto quando minha mão fica assim, e eu quero me matar, mas vamos ignorar, que eu acho que eu vou esquecer disso daqui a pouco. Antes de ir pros reacts, eu queria falar o que eu achei do filme, pra minha opinião não ser influenciada por dois críticos dos quais eu admiro muito a opinião. Então, esperar essa caceta dessa câmera parar de travar e falar o que eu achei de um filme Minecraft em tópicos. Vamos lá. Primeiramente, eu gostei bastante do filme. Eu acho que, opinião geral, eu gostei do filme, eu assistiria de novo. Assistiria de novo no cinema, não. Mas eu assistiria de novo com certeza. Eu achei que foi um filme muito divertido. Só que um filme divertido é diferente de um filme bom. A gente precisa deixar isso aqui bem claro. O filme é ruim. E eu fico meio triste dele ser ruim de um jeito ruim e não ruim de um jeito bom. Pra mim, ele foi muito legal por conta das referências. Mas uma pessoa que não conhece o jogo não ia gostar de assistir o filme. Eu acho assim que se eu fosse assistir o filme sem conhecer o jogo, eu não ia gostar do filme como uma obra sozinha. E eu acho que toda obra precisa se sustentar como uma obra sozinha, tipo, mesmo que ela seja, perdão, mesmo que ela seja inspirada, derivada ou adaptada de algum outro tipo de mídia, por exemplo, Arcane que se sustenta sem League of Legends. É, tem bastante coisa em Arcane que você precisa entender ali do jogo pra conseguir entender melhor a lore, mas a história em si, os plots dos personagens, eles não precisam de uma explicação. Tipo, você não precisa ser expert em League of Legends pra conseguir assistir Arcane. É, e Minecraft foi uma grandíssima referência, assim, eu acho que foi. Não é um filme. Tentar pegar algum exemplo aqui de filme. Sei lá, tipo, acho que não é um filme que rola assistir sem conhecer o jogo, sem gostar do universo do jogo, porque ele não se sustenta, ele simplesmente não se sustenta. E aí os pontos que eu vou apontar, que eu acho que são pontos que deixaram o filme ruim. O menino protagonista, ele não tem carisma nenhum. Ele atua tal qual uma porta. Se você tivesse colocado uma porta Minecraft e um menino pra atuar, pra mim ia ser a mesma coisa. Eu acho que alguém que entenderia. Ai, mas eu sou suspeito pra falar também, né? Puta merda. Alguém que eu acho que encaixaria muito com o timing cômico do Jack Black e faria um ótimo trabalho como protagonista desse filme é o Walker Scobell. Mas eu sou muito suspeito pra falar porque eu adoro o Walker Scobell e eu sou muito fã de Percy Jackson. Eu gostei muito dele em Projeto Adam. O Ray Reynolds, apesar de ser uma figura controversa, ele é um ator que eu gosto bastante. E eu acho que a química do Walker com o Ray Reynolds em Projeto Adam foi assim, ó, delícia. Eu sou muito, 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 muito fã de Percy Jackson. É, muito fã mesmo, assim, tipo, eu vou tatuar a, eu não lembro o nome dela em português, só lembro em grego. Anaclusmus, eu não lembro se é contra-corrente ou corta-corrente. Acho que é contra-corrente. Eu vou tatuar contra-corrente, tá ligado? Tipo, é... eu sou muito fã de Percy Jackson. E eu acho que o Walker fez um trabalho excepcional como Percy. Então, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que, tipo, ele daria um protagonista melhor do que o. Sem gracinha lá, deixa eu ver o nome do menino. Minecraft filme.
O filme Minecraft. Cast. Sebastian Eugene Hansen. Tá, o Sebastian. Eu acho que o Walker foi um papel melhor do que o Sebastian fez. Eu acho que o Sebastian, ele tem zero carisma e zero. Não zero talento pra atuação, porque o menino atua bem até, mas. Não bem também, né? Ele se presta ao papel, mas ele não ultrapassa expectativas. E isso me incomodou um pouquinho. É, outra coisa que eu não gostei, o plot da Natalie com a Dawn. Eu tô falando com esse sotaque, por favor, não me chutem, mas é da Natalie com a Dawn. O plot das duas, a existência das duas no filme era só pra não ter três homens, cujos dois deles eram brancos, como protagonistas e ter um pequeno protagonismo ali de outras mulheres. E aí eles jogaram duas personagens femininas, uma delas preta, pra falar, para fazer cota, pra fazer média, e ficou por isso, entendeu? Eu acho que a presença das personagens é completamente desnecessária. Eu acho, inclusive, que eu preferia que elas não aparecessem, pra eu não ficar com esse gosto amargo na minha boca de que elas só estão lá pra fazer cota, entendeu? Mas é muito óbvio, tipo, elas não têm nenhum motivo pra estar na história, tá ligado? É muito claro que as duas personagens elas foram forçadas dentro da narrativa. O que é muito triste, porque eu gosto da Emma Myers. Ela não é uma das minhas atrizes preferidas dessa nova geração, nem de longe. Mas eu gosto dela, eu acho ela uma atriz bem ok. Eu acho que tem algumas coisas que ela faz que eu acho bem interessante. E ela foi completamente desperdiçada nesse filme. A outra atriz, a Danielle Brooks, eu não conheço, então não tenho o que comentar. Mas a Emma Myers eu gosto bastante. E aí o personagem da Jennifer Coolidge, que é a Marlene, que é a personagem que recebe lá o aldeão no mundo real. Também porra de plot nada a ver, melhor não ter, mano. Ficar enfiando esses negócios dentro da narrativa do filme. Perdendo tempo de tela. A mulher se apaixonando por um cara que só fala e no final ele fala língua de humano. Pra quê? Pra quê? Nossa, podia ter explorado tanto o universo do Minecraft em maneiras inimagináveis, melhores do que foi explorado. Ah, que eu fico puto. Uma coisa, por exemplo, que me irritou é a gente ter perdido tempo com esse plot imbecil e a a gata, qual que é? A Dawn. Ela construiu uma casa de cogumelos, que é uma casa que você só consegue construir se você tem Silk Touch na picareta, sem mostrar como que ela conseguiu Silk Touch na picareta. É tipo, pum, construiu a casa. E eu acho que seria um plot muito mais legal. Ela conseguindo Silk Touch pra colocar na picareta de Netherite dela. Oi! Oi, doutor. Tá bom? Então, voltando à minha revolta. É... Onde eu tava. Eu acho que seria um plot muito mais interessante, um tempo de tela muito mais bem gasto. A mulher conseguindo Silk Touch na picaretinha de ferro dela pra construir a casinha, entendeu? Do que ficar gastando. Ai, que ódio. E eu tô bem irritado. Mas tudo bem. Esses detalhes fariam diferença, com certeza. E aí, o ponto que pra mim, pessoalmente, foi o pior ponto da série. Dependendo de todos os erros, de tudo que aconteceu, pra mim a pior. Da série não, meu Deus, do filme. A pior coisa desse filme foi, sem sombra de dúvidas, o Jason Momoa. Eu não sei o que ele estava fazendo lá. Pra mim, ele me deu uma vibe meio Dwayne Johnson em. Pera, um personagem que eles queriam que fosse tipo Dwayne Johnson em Jumanji e acertou no Aquaman em Liga da Justiça. Nada contra o Jason Momoa, já assisti algumas coisas dele
poucas, mas já assisti algumas coisas dele que eu gostei. Mas o Garrett, pra mim, é um personagem que ele tá todo errado, do começo ao final. Eu acho que esse personagem não tem pé nem cabeça, não tem sentido ele tá ali, interpretado de um jeito muito podre. Todas as piadas dele. Bosta. Aquaman que não é legal. Pois é. Quem que é o James Wan? Deixa eu ver aqui. Ah, é o diretor de Aquaman? Mano, eu gosto muito de. Tem um filme dele que eu acho ele horroroso, tá? Acabei de ver aqui. Que é Maligno. Acho esse filme horrendo. Mas ele fez o primeiro filme de Sobrenatural, que é um filme que eu gosto muito. Acho que Sobrenatural é tipo top saga de terror pra mim. Então agradeço bastante por esse cara ter feito o primeiro filme de Sobrenatural. E o segundo também. Ah, que delícia. Enfim, continuando. Eu gosto muito de Sobrenatural dele, sim. Mano, eu amo Sobrenatural. Tipo, pra mim é melhores filmes de terror, assim, tipo, melhores sagas de terror. Enfim, pra mim, o Jason Momoa, ele tá todo errado. Todo errado. Eu não ri de uma piada que o Garrett fez se não tinha o apoio do Jack Black, que pra mim é. O Jack Black é o Jack Black em todos os papéis que ele faz? Sim. Mas é aquele ator que você contrata sabendo que ele vai ser o Jack Black. Então, pra mim, foi ótimo. Adorei o Jack Black como Steve, eu gostei bastante dele lá. Eu me incomodo um pouquinho levemente com a questão ali racial, porque pra mim o Steve claramente não é um personagem branco. E o Jack Black é branco. E aí, quando as pessoas foram reclamar sobre terem escolhido o Jack Black pra ser o Steve, em vez de reclamarem que o Jack Black é branco e o Steve não é um personagem branco, eles reclamaram do quê? Do Jack Black ser gordo. Aí eu fico, poxa, internet, quando que a gente vai pra frente? Como que vai melhorar desse jeito? Mas militâncias de lado, eu gostei muito do filme. Pra mim, o Jack Black carregou o filme inteiro, inteiro. E as referências estavam ótimas. Assim, ai, é muito improvável aparecer tanto esqueleto montado em aranha. Foda-se. Tava legalzinho, entendeu? Ai, esqueleto dropou. Não, o zumbi dropou um osso. O cachorro se apaixonou com um osso só. Tá, tá. Deixa. Entendeu? Eu acho que é uma liberdade criativa que o filme tem que se prestar a fazer. Até porque ele precisa se sustentar como uma obra independente. Então ele precisa criar algumas lógicas que vão fugir das lógicas do jogo, por exemplo. Mas no geral, falando bem a verdade, adoro. Um monte de Jackpack sendo vendido como Steve, sim. Sim. Eu tenho. Ai, que. Minecraft é tão legal. Por que você não vende? Uma coisa que me incomodou também é tudo que era mob peludo. Ele fica meio quadrado, nem fudendo. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Enfim, tem um. Uma outra coisa que me irritou é nessas merch, o Creeper tá sempre peludo. O Creeper que é pra ser definição do Minecraft. Você olha pro Minecraft e você pensa Creeper. Não, o contrário. Você olha pro Creeper e você pensa Minecraft. Minecraft é o quê? Quadrado. Creeper é o quê? Quadrado. Aí me faz um Creeper peludo com as bordinhas arredondadas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Me estresso. Pior que falaram que a grama é meio. Não pode falar palavra nesse horário. Disse ele depois falar muitos palavrões. Enfim, bora lá pros reacts. Deixa eu só. Vou assistir primeiro o do Otávio Gá e depois o da Isabela Boscov.
Cansado de seu trabalho chatão, um camarada chamado Steve finalmente decide realizar seu sonho de se tornar um mineiro, uai. É então que ele encontra uma relíquia que abre um portal para o mundo feito por blocos, em que tudo pode ser construído, limitado apenas por sua imaginação. No entanto, o homem acaba sendo aprisionado por perversos inimigos. Uma outra coisa que eu senti falta é de algumas telas de menu de jogo, que eu acho que iam ficar muito interessantes. Mas eu entendo que não era a linguagem que eles estavam tentando ir. Mas eu senti um pouquinho de falta de algumas telas de menu de jogo. Eu ia ficar bem feliz se houvesse. E só anos mais tarde, quando uma trupe marota é sugada para lá também, que ele consegue ser libertado. Agora eles se unem vivendo tremendas peripécias e desafios para conseguir salvar essa realidade das forças malignas e finalmente voltar para casa. Olá, apreciadores de jogos quadradões. Olá, apreciadoras de A jogos camiseta quadradonas. Eu dele sou Otávio turquesa, Gaster, coisa Super 8, linda. e hoje chegou aos cinemas a adaptação dos games que vem sendo o maior sucesso de popularidade e vendas há mais de década. Se não me engano, Eu esqueci que toda vez que eu coloco coisa aqui, ele fica muito baixo na live. Eu preciso ligar o volume booster. E voltar agora do começo pra gente ver de verdade. E as pessoas que estão assistindo a live, no caso, a pessoa que está assistindo a live conseguiu ouvir. cansado de seu trabalho chatão, um camarada chamado Agora eu Steve acho que tá bom. finalmente Oi, decide boa noite, realizar seu João. sonho de se tornar um Bom, mineiro, uai. É então que ele encontra uma relíquia que abre um portal para o mundo feito por blocos, em que tudo pode ser construído, limitado apenas por sua imaginação. No entanto, o homem acaba sendo aprisionado por perversos inimigos e só anos mais tarde, quando uma trupe marota é sugada para lá também, que ele consegue ser libertado. Agora eles se unem vivendo tremendas peripécias e desafios para conseguir salvar essa realidade das forças malignas e finalmente voltar para casa. Olá, apreciadores de jogos quadradões. Olá, apreciadoras de jogas quadradonas. Eu sou Otávio Gaster, Super 8, e hoje chegou aos cinemas a adaptação dos games que vem sendo o maior sucesso de popularidade e vendas há mais. mano, então, eu uso o Streamlabs e tá no máximo no Streamlabs, tá no máximo no mixer de volume que eu uso. E eu não sei porque tá ficando baixo. Aí eu tenho que abaixar tipo, o retorno no meu fone e deixar na live com o volume booster, porque aí dá pra vocês ouvirem minimamente. De década. Se não me engano, é o jogo que mais vendeu exemplares na história até hoje. E agora tá na vez de levar esse sucesso para os cinemas também. As pré-vendas cresceram muito rapidamente, as previsões estão muito otimistas. Vamos ver se isso se concretiza, porque a marca Minecraft tá pra brincadeira não. E sabe quem também não tá pra brincadeira? Essa pessoa aqui que vos fala, porque recentemente eu lidei com uma assombração que eu achei que não teria solução. Mas, felizmente, deu tudo certo e hoje eu não tenho mais esse problema, pois, graças a manual, a assombração da calvície sumiu, ou pelo menos tá começando a sumir. Ok, Porque achou que dessa eu tava vez eu falando de percebi assombração que. fantasma mesmo? Não, né, gente? Calma aí. Dessa vez eu percebi que viria uma publi. Não fui tão enganado assim. Eu percebi no começo. Mas vamos assistir a publi do homem. O que me assombrava era o medo de ficar careca, gente. Meu pai é careca, meu avô era careca e eu já tava me encaminhando para esse destino. Por onde quer que eu Talvez fosse, o essa YouTube propaganda seja de transfóbico aventuras mesmo. inteiras. Só que eu E sim, é ainda não muito estava esquisito, não sei o pronto que para me aconteceu. despedir das minhas E é madeixas só o YouTube, é preciosas. só o Foi então navegador. que a Manual me Porque, procurou. tipo, Eu deixa eu passei um pausar tempo aqui o vídeo pra não ficar maluco. É, na verdade, deixa eu deixar ele passando mudo que tá na publi, né? É, esqueci o que eu tava falando. Ah, é só o navegador. Porque no mesmo. Na mesma faixa de áudio tem o Discord. E o Discord ele fica com volume normal. Só o navegador fica mais baixo. E eu não sei por quê. que não só parou, como recuperou a parte do terreno, o que já me deixa muito satisfeito. Pelo menos eu não preciso mais me preocupar em arrumar uma posição perfeita aqui para conseguir pedir emprestado e tampar e esconder. É só fazer aqui, ó, bonitinho, pronto. Já sei que eu tô bonito, tô pintoso, tô charmoso. Então, tudo que melhorar a partir de agora, eu já vou estar no lucro, gente. Agora, caso a sua calvície esteja mais avançada do que a minha,
Não precisa se avexar porque a Manual oferece um tratamento personalizado, variando o medicamento e a dosagem para cada caso. Vale a pena você dar uma olhada no site e fazer a sua avaliação para saber o que é mais recomendado para o seu caso. Se precisar, tem chat com especialistas também. E aí, chegando no carrinho e decidindo seguir em frente, aproveita o meu cupom SUPERCABELUDO para garantir 40% de desconto no primeiro pedido. Já estamos combatendo a assombração da calvície, estamos combatendo. Agora a gente não tá para brincadeira não, agora a gente vai ficar pintosão com a Manual. Bom, aviso dado, vamos lá ver se esse filme tem material para conquistar um grande sucesso? Vamos sim, bora! Esse filme é mais do mesmo porque tiveram vergonha de usar um modo criativo? Quando perguntam se o Jack Black esteve no mundo de Minecraft, ele diz, Steve, Minecraft é para adultos porque se fosse para criança seria Minecraft? Tudo isso e muito mais, agora! O jogo Minecraft, para quem não conhece, não é um daqueles com uma história muito definida, mas um jogo aberto no mundo igualmente aberto que, na verdade, mais busca fomentar a criatividade dos jogadores. Por isso permite que eles próprios criem seus personagens, temas, tons e histórias, mais ou menos daquele jeitinho que a gente, da época offline, brincava Minecraft com é bonecos. lindo. Com isso em mente, a adaptação Nossa, de eu amo, Minecraft amo pros esse, cinemas não tinha amarras na criação de uma amo trama, esse jogo, o que, por mano. um lado, Como esse poderia jogo é ser perfeito. muito bom para nos surpreender. Se pode ser qualquer coisa, a gente não sabe o que esperar. Por outro lado, quando há uma margem tão ampla de possibilidades, isso tira a guia de segurança dos realizadores. E aí, talvez por faltar inventividade, talvez por pressão do estúdio, eles possam decidir E eu vou culpar não os arriscar drivers demais, também, não sei quem eles apelam são, à mas a culpa tá literalidade neles. do qualquer coisa e dedicam sua inspiração principalmente para entupir as cenas com muitas referências aos jogos, fanservices, easter eggs, personagens e elementos como um todo. E me parece que foi precisamente o que aconteceu aqui em um filme Minecraft. Do contrário, o que explicaria a necessidade de 6 pessoas para conceber argumento e roteiro desse filme? A história não foi, já que o que a gente vê aqui é uma das duas primeiras ideias mais básicas quando se pensa em adaptações de jogos de videogame sem uma história ou com uma história vaga. Se não são os personagens do mundo do game que invadem o mundo real e precisam lidar com um choque cultural, então é o contrário, que é o que acontece aqui. Personagens do mundo real que entram na realidade do game e precisam aprender a usar os recursos de lá para sobreviver e voltar para casa. Quer dizer, só voltar para casa mesmo, porque esse tipo de filme mais bobinho, escrito de qualquer jeito e muito voltado para pivetada, dificilmente consegue sugerir que seus personagens correm algum tipo de risco. Porque além das diversas sequências de aventura que meramente jogam os personagens para lá e para cá, para cima e para baixo, sem muita coesão lógica, mas apenas explorar vários ambientes e cenários diferentes, o roteiro também precisa, claro, colocar os mocinhos diante de um grupo de oponentes para gerar muitos enfrentamentos. Porém, ainda que os inimigos sejam muitos, um verdadeiro exército, forçando implacavelmente seu antagonismo para impor mais atravancamentos e alopragens no caminho dos mocinhos, a ameaça real é tão nula que tudo soa extremamente oco emocionalmente. E por isso, um filme Minecraft exala uma proteção de roteiro bem da preguiçosa. Todo mundo vira super-herói aqui. Pode ver que do nada geral aprende artes marciais, ganha super força, super resistência e pode cair da altura que for, tomar a lapada mais forte que for, que não vai ganhar nem um arranhão. E se demonstram sentir dor, isso nada tem a ver com transmitir vulnerabilidade para o público e aumentar a emoção das cenas, mas apenas para tentar fazer rir com um humor pastelão mais simplóriozinho possível. E nada contra o humor pastelão, eu gosto desse tipo de humor também. Eu só acho que até ele precisa ter sustentação e peso dramático para a piada visual poder funcionar. Agora, uma careta de dor largada... O filme é uma grande bola de referências. Ele não tem história, não tem nada, conteúdo. Mas eu gostei do filme, eu achei o filme muito engraçado. Muito engraçado não, muito divertido. Engraçado, eu achei que ele deu uma falhada aí na comédia vez ou outra. Mas eu achei o filme muito divertido. Mas o filme é vazio. Tipo, na, na hora que os três estão lá na beira do precipício, o Steve vai e tá com 3 élitras, elytras, não sei. E eles saem voando, tipo. Aí você vê que eles não estão preocupados em criar. Opa, tem uma formiga aqui. Eles não estão preocupados em criar uma história interessante pra gente assistir. Não, é uma sequência de referências e piadinhas. E hahaha. de qualquer jeito, de qualquer um do elenco, para mim não creio ser tão eficiente para arrancar o nosso sorriso. Bom, então se não foi a história que exigiu 6 cabeças pensantes para escrever o roteiro, então só pode ter sido os personagens, certo?
Não. Os mocinhos principais compõem uma eclética turma de meros arquétipos. O jovem imaginativo, numa espécie de jornadinha do herói primária, a irmã protetora, uma personagem de suporte honrada, um mestre e um falso herói. Ok, no caso desse último, eu acho que houve sim uma maior preocupação do roteiro para estabelecer um histórico, sedimentar sua personalidade e desenvolver um arco de amadurecimento. Já no caso dos demais, são só arquétipos simplistas mesmo, que se não geram uma impressão tão ruim assim, eu creio que é porque a direção e o elenco conseguiram tirar leite de pedra. Mas já já a gente fala melhor sobre eles. Antes eu preciso concluir o meu raciocínio de que o grande esforço das 6 mentes que compuseram o roteiro realmente não focou na trama nem no desenvolvimento dos personagens, mas em transpor o máximo possível dos elementos dos jogos pro filme. E como esse foi o foco do grupo, eu acho que ao menos isso fizeram com capricho, sim. Não sou um grande conhecedor dos jogos, mas mesmo com esse conhecimento básico, deu para reconhecer muita coisa sendo transposta para as telonas de forma divertida, como o tabuleiro de construção de ferramentas, a possibilidade de se criar itens aleatórios se você não souber as fórmulas necessárias, as possibilidades de criação limitadas pela imaginação do jogador também foram vistas aqui, mesmo que tenham sido limitadas à imaginação oscilante dos roteiristas, as ferramentas em si, as armaduras, que a direção de Jared Hess não perdeu a oportunidade de extrair humor de suas aparências ridículas. A construção da cena prepara para uma coisa super emblemática, e embora isso seja mesmo para o jogador mais ávido, não deixa de ser muito risível ver um humano vestindo aquela armadura patetona. O que é bom, pois, como eu disse, a direção percebe e usa isso a favor da comédia. Assim como também se utiliza muito bem dos efeitos visuais para se esbaldar com cenários e Nossa, eu elementos achei surpreendentemente lindo. Achei belíssimos, o cenário alegres, bonito sem de vergonha verdade. da saturação e ainda muito E eu convidativos. sei que teve Se o gente que não jogo, gostou mesmo e eu tão adorei, quadradão e amei. pobre Nossa, que lindo. visualmente, foi capaz de encantar tantos fãs pelo mundo, eu tenho convicção de que os visuais apresentados aqui no Opa, filme vida, têm oi! poder suficiente para Oi, vida. Vai de Mines, beleza. Boa lives. Então, eu queria. Eu não sei se você viu que eu queria. Eu não sei se ainda tá aqui, inclusive. Eu queria treinar a jogar de Lulu, porque ontem eu fiz um trabalho péssimo, né? Aí eu vou dar uma jogadinha de LOL. Mas mais tarde, se eu tiver acordado, pode ser. E eu acho que a gente jogando. Doutor, você falou que quer ver se a gente vai continuar fofo. A gente jogando junto é menos pior do que a gente jogando um contra o outro. Deixo isso aqui dito. Se quiser LOL também não tem problema. Agora me vou, ok. Boa live. E eu te chamo. Então, quando eu terminar de ver aqui os vídeos. E a gente vê o que faz. provocar um tremendo de um deslumbre até no espectador mais exigente. E mesmo que eu não tenha me empolgado com as ideias do roteiro para sequências de ação e aventura, eu não consigo desprezar o esforço da direção para tentar extrair o máximo de alucinação das coreografias de cena. Eu realmente senti uma batalha dura entre o roteiro totalmente alheio com o que é necessário para uma cena ser emocionante, contra a direção se desdobrando para tentar deixar a coisa alucinante, frenética, encantadora visualmente, engraçada e, em suma, divertida. E te falar, é uma batalha barra pesada, mas às vezes o diretor venceu, viu? E assim, às vezes é capaz até de conseguir fazer a gente relevar a cadeia de acontecimentos bem tanto faz proposta pelo texto. Apesar de que ainda há uma outra coisa que o roteiro foi hábil em incorporar. Os personagens icônicos, como os clássicos aldeões, que só emitem sonzinhos esquisitos, e curiosamente o filme deu destaque a um e colocou ele numa subtrama totalmente deslocada com a personagem da Jennifer Coolidge, mas cujo humor, vou te falar que funcionou comigo, viu? É uma comedinha de situação trash, absurda e ridícula, mas me deixou sempre com aquele sorrisinho na cara. Sem falar que foi Pra mim, não me. Não foi o humor que me incomodou. Mas foi a gastação de tempo de tela nessa trama besta. Quando a trama original, quando a trama principal não tem desenvolvimento nenhum. Isso me deixou profundamente incomodado. uma das poucas investidas mais arriscadas, fora do lugar comum, do time de roteiristas que ainda deram um devido começo, meio e fim para essa historinha à parte. Mas enfim, para compor o universo e alimentar o positivo caos visual, ainda tem os Eu gosto muito dessa atriz, inclusive, porque eu comecei a assistir Two Broke Girls recentemente. Recentemente não, tem uns meses. E
Eu gostei muito da atriz. Eu gosto muito dessa atriz, que ela é uma das personagens recorrentes de Sugar Girls. E ela, pra mim, é, tipo, ápice da série. Os animaizinhos com a programação mínima, o que dá a eles um comportamento totalmente abilolado, os zumbis, os golems protetores, os creepers Não, eu explosivos, assisti muito tempo atrás com o Nune. Tem um tempo que eu assisti. Não lembro quando. Mas eu enrolei pra trazer aqui a review. de estragar em segundos construções que custaram preciosos minutos ao jogador e todo o núcleo de porcos do Nether. Nesse caso, a maior parte é só capanga genérico para ser derrotado com facilidade pelos mocinhos superpoderosos de ocasião. Mas tem alguns que se destacam um tipo mais como espécies de subchefes ou chefes de fase, sabe? Embora a ameaça que apresentam sempre acaba voltando naquilo que eu já falei. Aquela coisa bem tanto faz só para cumprir tabela. Tem que ter o vilão, tem que ter um embate, vamos lá, ppp, popopô. Mesmo assim, eu acho que pelo menos dá para destacar a líder do grupo que ganhou uma interpretação vocal impetuosamente fanfarrona de Rachel House. E nisso eu quero destacar suas tentativas patéticas de engabelar os outros, sendo que ela não tem muito talento para isso. E bem, já que a gente entrou no assunto interpretações, eu acredito que a direção e o elenco chegaram num denominador comum vantajoso para nossa experiência. Mas, Otávio, você acabou de dizer que todos os personagens são qualquer coisa. Como é que tá elogiando agora? Então, eu falei que a parte dos personagens que coube ao roteiro é qualquer coisa. No entanto, eles foram significantemente melhorados pela direção e pelas performances do elenco. Assim, quando não são apropriados para suas respectivas Discordo, funções, como com muito Sebastian respeito. Hansen, Emma Myers e Danielle Brooks, os dois que faltam estão totalmente entregues à presepada, despidos de receios e vaidades e decididos a fazer a gente rir, como é o caso de Jason Momoa e Jack Black, que dão origem a uma espécie Ai, de galera, desculpa, eu muito doente. detestei o Como eu personagem de falei, Jason foi Momoa. ruim, tem um E panorama. talvez o problema realmente tenha sido do roteiro e eu esteja culpando a atuação do cara por uma coisa que foi o roteiro que fez. Mas eu detestei o Garrett como personagem. Tipo, achei ele uma falta de entrega tão grande. O que, tipo, não é nem que eu não gostei do absurdo. Eu só acho que ele é um arquétipo meio bobalhão, assim, sem pé nem cabeça de um sei que lá, entendeu? Pra mim ele é um sei que lá no meio de tudo isso. Nossa, odiei ele. Tem uma personalidade mais bem escritos, compõe seu personagem de forma divertidamente Eu assisti substancial, podemos dizer. legendado, eu inclusive cruzei a cidade. Eu moro na Zona Sul, a gente foi até o Shopping Eldorado pra assistir legendado, porque era o único cinema que a gente tinha achado ele legendado num horário bacana. Porque eu só assisto filme no idioma original. E não é nem de falar, tipo, ai, inglês, prefiro inglês. Mas se é filme pessoas de verdade, live actions, eu gosto de assistir pela primeira vez sempre no idioma original, pra eu ter uma impressão mais crua da atuação. Que aí geralmente isso se perde um pouco na dublagem. Geralmente, principalmente a dublagem brasileira, de vez em quando melhora e muito. Perdão. Melhora e muito o que os atores estão ali propondo pra gente. Então eu prefiro assistir sempre no idioma original primeiro. Medíocre que se apegou com unhas e dentes à única grande conquista que teve no passado. Mas como tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que sua conquista não tem tanto valor para os outros e que os louros dela. Mas por que você assiste geralmente mais recente dublado e mais antigo legendado? O que eu gosto de assistir, tipo, pela primeira vez, já assisti dublado é animação. Acho incrível. Gosto muito de animação. E gosto muito da dublagem brasileira em animações. Mas quando é filme live action, eu prefiro assistir primeiro no idioma original. Já morreram faz tempo, ele insiste em ficar no passado, alimentando uma paixão por artigos antigos e se cercando por velharia. Enquanto isso, o ator compõe o personagem como um velho meninão, que coerentemente se nega a crescer e encarar os problemas com a maturidade que se espera de um marmanjo como ele. E sua vaidade provavelmente é um reflexo do seu medo de assumir as responsabilidades de um adulto, pois ela ajuda ele a se manter preso naquele recorte do passado em que ele foi um maioral. Já Jack Black, embora eu não consiga dissertar tanto sobre a psique do personagem,
isso acaba não importando muito, pois o cara tá completamente solto na presepada, na pataquada, na pantomima da Mano, eu senti que o patuscada, Jack Black tá brincando e se completamente em divertindo como se não casa. houvesse amanhã. Ele encarna uma personalidade que até é bem descolada da realidade, como se vivesse num mundinho à parte só dele, que pode ser meio musical, meio de videogame. Até por isso ele se sente tão bem no mundo de Minecraft, já que ali se trata de um Nossa, assim, isso eu tenho que concordar. É, eu acho que, tipo, a dublagem brasileira ela é maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de assistir no o legendado primeiro, porque eu sei o quanto a dublagem brasileira pode melhorar um filme. E eu gosto, tipo, de ter a obra original primeiro, sabe? E os filmes mais recentes, eles, meu, trabalhos excepcionais da nossa grandíssima dublagem brasileira. Como eu amo as artes proporcionadas por esse Brasilzão. na realidade com paradigmas muito simples, cujas lacunas podem ser preenchidas por sua criatividade. E sendo alguém tão imaginativo e crianção, ele tá livre e solto para viver tudo com sua intensidade, que por sinal é muito da contagiante. Sério, eu perdi as contas de quantas vezes eu começava a rir do nada, só com as caras e bocas abobalhadamente plenas do sujeito. Sabe, ele voando lá e ela aparece todo feliz da vida. Eu posso até não ter gostado de um filme Minecraft, mas se também não chego a desgostar, isso se deve muito ao personagem do Jack Black, que não meço as palavras. Eu amei esse sujeito. Ah, mas é o Jack Black de sempre. Sim, tem certos trejeitos e maneirismos, mas ele vai além aqui. Ele tá mais livre e mais afetado de um jeito infantil, e é uma coisa muito bem encaixada no contexto da obra. Um filme Minecraft é um projeto que parece ter sido escrito na base da intuição despreocupada, porque tudo indica que o foco das 6 cabeças que escreveram o roteiro esteve na máxima reunião possível de referências e elementos dos jogos, o que não é suficiente para dar liga e importância a todas as participações humanas e para fazer a trama realmente ser Eu tão engajante brisei, assim. e aí ele começou a Felizmente, falar palavras acredito que muito a direção difíceis e e o eu não prestei elenco, atenção no que ele sobretudo disse. Momoa e Jack Black ainda Mas mais, conseguiram dar um gás extra para salvar o concordo com projeto do tudo que ele esquecimento falou, e possibilitar que ele tenha chance de sucesso. exceto Mas nem por isso deixa de ser um com filme os elogios ao muito Jason Momoa. voltado para o público Mas aí mainstream sou eu, e né? que por isso não creio conseguir estabelecer uma conexão muito forte com quem foi fã do jogo e hoje já chegou na fase adulta. E essa é minha reação enquanto eu assistia ao filme. E se você tá olhando pra mim pensando, Nossa, mas essa cabeleira aí tá bacana. As calvícies desse homem tá sumindo. você também pode fazer o seu tratamento de calvície com a Manual. E aproveitando o meu cupom, você garante 40% de desconto no primeiro pedido. Dá uma olhadinha no site, dá uma consultada, avalia teu caso para ver quais são as medicações mais corretas e o tratamento mais adequado para o seu caso. Aproveita para fazer o tratamento enquanto ainda dá tempo, seus folículos ainda estão vivos, você pode restaurar, porque se esperar demais aí só com transplante, né? E também para manter você vai precisar fazer o tratamento também. Então melhor poupar um trabalho e só fazer o tratamento de calvície com a Manual, né? Eu acho que foi muito bem colocado esses últimos segundos aqui de vídeo. Acho que foi muito bem dissertado. Gostei bastante. Mano, eu tô com dor de cabeça. Não sei se eu vou conseguir jogar hoje. Ah, que ódio. Agora vamos pra Isabela Boscov. Nossa querida. A gente vai ter que ligar a caceta do negócio de novo. Porra. Eu não aprendo mesmo. Pronto. Eu vou ver um filme Minecraft com o Jack Black e o Jason Momoa e acho que eu posso esperar alguma Jason Momoa também não me desce. Agradeço por compartilhar aí. E, meu, o Garrett pra mim foi um personagem muito. Sei lá. Eu gostei da ideia do personagem, mas tinha muita coisa que foi, pra mim, muito mal executada ali. E Thunderbolts não assisti ainda. Porque como eu tô assistindo todos os filmes da Marvel, eu quero dar uma pausa de assistir novos lançamentos da Marvel. Pra, tipo, assistir só quando eu tiver mais pra lá. Porque eu tô na metade da fase 2 no momento. E aí.
não quero. Tipo, tem muitos filmes que eu não assisti. Eu assisti alguns, mas tem muitos que eu não assisti. Aí eu não quero estragar a minha experiência dos próximos filmes assistindo os mais recentes, sabe? Tipo, Vingadores Era de Ultron, que eu nunca assisti, mas eu assisti Vingadores, os dois últimos, né? O Endgame e o. Não, pera. Guerra Infinita e Ultimato. E aí, tipo, eu já sei algumas coisas que acontecem no Era de Ultron por tabela. E eu sei que quando eu for assistir o Era de Ultron, isso vai me broxar um pouquinho. Então, enquanto eu tô assistindo aqui os filmes da Marvel, eu vou dar uma segurada de assistir os mais recentes. Alguma coisa. Daí sempre vem alguém e diz assim: ai, mas esse tipo de filme é só para divertir. Bom, o que eu estava esperando, ou melhor, o que eu estava imaginando que, no melhor caso possível, poderia acontecer. Coisas que eu já vi acontecerem antes. Por exemplo, a inteligência e a inspiração de uma aventura Lego, ou aquele bobo na medida certa e do jeito certo que é Dungeons and Dragons, que infelizmente não fez muito sucesso, mas no qual eu me diverti muito. Bom, um filme Eu não Minecraft assisti que Mano, eu não assisti Dungeons and Dragons inteiro, mas do pouco que eu assisti eu me diverti muito. E olha que eu tenho um pequeno ranço do Chris Pine também. Mas eu gostei. Mesmo tendo esse ranço do Chris Pine. Beijo aí, Chris Pine. já está em cartaz nos cinemas, não é nada disso, mas nem Você já um viu pouco. o E Thunderbolts, tudo doutor? O em que eu que você achou? conseguia Se você pensar assistiu, no enquanto eu caso. via esse filme histérico, no qual todo mundo grita o tempo todo, era quantas possibilidades perdidas aqui. Que bom que ela falou. A experiência de assistir um filme Minecraft na sala de cinema foi péssima. Péssima. A internet estragou a experiência do cinema pra mim. Se existem pessoas que gostam de bater palma pra projeção na sua tela e gritar quando um personagem fala uma frase icônica, perfeito. Mas pra mim a internet acabou com a experiência do cinema. E depois disso, vou reconsiderar um pouco e ir ao cinema assistir alguma coisa. Vou continuar, vou continuar indo ao cinema pra assistir os filmes do NCT, porque eu gosto muito de assistir filme do NCT no cinema por algum motivo. Mesmo sabendo que os filmes provavelmente vão ser ruins e que vai ter gritaria, mas eu já vou preparado. Mas pra assistir um filme de verdade, ter adolescente. Porque assim, eu entendo que, beleza, filme Minecraft é um filme que o pessoal tava esperando tem muito tempo, é um filme que tem uma fanbase muito grande, é um filme de um jogo que tem uma história gigantesca. Eu entendo isso, mas qualquer filme hoje que você vai ver no cinema vai ter adolescente de tititi, vai ter gente com a tela, com o celular ligado, com a tela no brilho no máximo. Dependendo do cinema que você for, se não for aqueles XD ou, enfim, Max Comfort, esses que você paga tipo R$ 240 no ingresso, o som vai estar falhando, tipo, o surround vai estar cheio de problema, vai, tipo, você não vai conseguir pegar um lugar bacana porque aí o ângulo da me chamaram ali. Já volto que eu vou pegar comida. Pizzas.
Voltei com minhas pizzas. Enfim, a internet estragou o cinema. Eu vi que você tem bastante decoraçãozinho no Letterboxd. Como que o Letterboxd funciona? E vi Pecadores também. Pecadores eu não vi, não sei nem do que se trata. Vou dar uma olhada depois. Você arrasta o Nuno pro cinema também? Eu arrasto ele pro cinema, forço ele a assistir filme. Esse homem, mano, ele, tipo, dava pra contar nos dedos quantos filmes ele tinha assistido na vida. E, graças a Deus, tem eu na vida dele. Eu assisto, tipo, papo de mais de 100 filmes por ano, assim. Facilmente. Continuemos. Minecraft, para quem não tá ligado, é um game de construção de mundos. Tudo é construído com bloquinhos, com cubos. É um game que foi inventado na Suécia uns anos atrás, faz muito sucesso, porque construção de mundo é a coisa mais legal mesmo. Não tem narrativa no game. Aqui eles inventaram uma história de que o Jack Black está infeliz com o trabalho dele no escritório e resolve realizar o seu grande sonho de infância, que é trabalhar nas minas. E daí ele entra na mina e vai dar num portal onde é um mundo de Minecraft. Embora não seja muito caprichado, o visual do filme é até legal. E olha, uma observação, eu não posso afirmar isso, mas eu apostaria que o cara que inventou Minecraft pirou quando leu pela primeira vez uma história que me fez pirar quando eu vi ela pela primeira vez também. Perdidos nos Andes, uma história clássica do Tio Patinhas, assinada pelo fantástico Karl Barks, 1959, em que o Patinhas, o Donald e o Desculpa, eu perdi um pouco. Como que é? Tio Patinhas perdido nos Andes, do Pato Donald. Perdidos nos Andes, uma história clássica do Tio Patinhas, assinada pelo fantástico Karl Barks, 1959, em que o Patinhas, o Donald e os sobrinhos vão. Deixa eu ler aqui. Letterboxd é legal. É de ir marcando filmes que tu viu. Então, o lance pra mim é que eu preciso sentar um dia e marcar tudo que é filme. Esse que é o problema, que eu não tô com paciência pra fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso. E aí eu sei que, tipo, você dá estrela e bota o filme em prateleiras, ou isso é outra coisa. Enfim, tem que assistir. E eu gosto de julgar o gosto dos meus amigos também. Gosto muito. Parar numa civilização incaica em que tudo é cúbico. Sair em briga com os meus amigos por opinião de filme. A gente fez isso com Arcane, inclusive. Quase saímos da mão. Eu e Pedro Percy. Inclusive as galinhas e os ovos. E aqui em Minecraft vocês vão ver muitas galinhas quadradas e ovos quadrados também. E os aldeões ali do mundo também têm uma cara meio incaica. Pelo menos essa é a melhor fonte possível, porque o Karl Barks era um gênio. Mas fora o visual, olha, 5 roteiristas trabalharam nisso aqui. Assistindo, ninguém diria que um deles sequer foi lá bater ponto um dia pelo menos. Mas qualquer coisa positiva que eles tenham conseguido fazer Mano, eu foi adoro essa mulher. destruída no processo de filmagem pelo diretor, o Jared Hess, que em 2006 fez Nacho Libre, ali com o Jack Black, e 2 anos antes tinha feito um filme que virou cult, uma comédia, que me dá até coceira quando eu lembro, Napoleão Dinamite. Nunca vou entender porque as pessoas amaram isso. Assim como o personagem do Jason Momoa aqui, o Jared Hess parou no tempo. Ele está ali perdido no meio dos anos 2000. Ou talvez até mais. Pelo que eu me lembre, o humor no recreio da terceira série era mais sofisticado do que isso que a gente vê em Minecraft. E esse humor, vá lá por falta de palavra melhor, fica 99% entregue ao Jack Black e ao Jason Momoa, que parecem mais estar tendo um episódio. Não é possível que a Isabela Boscov gostou do Jason Momoa nesse filme. Ai, não vai dar não. Não vai dar não. Nossa senhora. Do que fazendo um filme. Ou seja, o bom elenco de apoio é totalmente eclipsado por esses dois. Vou salvar 2 coisas aqui. A participação da. Mano, sim. Até marcar aqui.
Marquei pra fazer o Letterboxd aqui. Tenho muito que fazer isso. A Jennifer Coolidge fazendo a Jennifer Coolidge, o que ela faz melhor do que ninguém. E uma cena lá no final com a vilã do filme, a Malgocha, e umas faquinhas. São uns 30, 40 segundos. Foi o melhor que o filme teve a oferecer. E é exatamente o tipo de nonsense que um projeto como esse pediria. Pediria, mas não ganhou. Quando terminou, eu estava mais cansada do que se eu tivesse passado o dia inteiro trabalhando num call center. Se você gostou desse vídeo, Pô, sacanagem. Ela tá pixelando. Enfim. Eu trabalhei no call center já, né? No caso, trabalhei por pouquíssimo tempo porque eu fui demitido segunda-feira. Mas, eu acho que é uma justíssima comparação. Me cansei bastante também assistindo Minecraft, o filme. não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Finalizando aqui, só pra concluirmos, havemos de concluir que o filme é da hora. Pra quem joga Minecraft, quem gosta de Minecraft. Eu sou muito fã de Minecraft. Jogo Minecraft desde os meus não sei quantos anos, mas se eu não me engano, eu jogo desde a 1. Não, 1.3 é muito velho, eu acho que eu jogo desde a 1.5 e agora a gente já tá na 1.21. Então, tem um tempo aí que eu jogo Minecraft. O que eu tava falando? Ah, é. Eu achei um filme super divertido, mas ruim. Um filme ruim, mas muito divertido. Tenho que rever, inclusive. E é isso, minha opinião geral. Agora vamos pro LOLzinho. Deixa eu ver se meu namorado ele quer ir pro LOLzinho.